Como você pode ver pelo título desse vídeo, hoje eu vou ensinar vocês um método de leitura do tarô. Esse método ele é super simples, mas magnífico. Você pode usar para você, para sua família, e é um método baseado nos 4 elementos. Então, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre esse método. Basicamente, esse método do tarô, ele é um método que usa os 4 elementos. Então você vai aprender muita coisa nesse vídeo e coisa do embasamento do tarô, do sistema. E compreendendo o sistema, naturalmente você já vai compreendendo as cartas. Beleza? Então vai ser muito interessante. Pega aí o seu tarô, pega o papel e caneta para você anotar. É importante que você tenha anotado, tá? Eu vou te mostrar. A gente vai fazer aqui juntos. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E esse método a gente vai utilizar 4 cartas, só 4 cartas. E para as 4 cartas a gente sabe que tem os elementos. E os elementos é esse para representar o ar, temos um que fala sobre a água, que é para baixo, água, o fogo, que é para cima, um triângulo para cima, e a terra, que é um triângulo cortado para baixo. Cada um desses elementos, eles fala também sobre uma área da nossa vida. E aí a gente sabe que o ar vai falar sobre questões de comunicação, negócios, meio negócio na questão de acordos, tem tudo isso que a gente vive também, que são os assuntos das leis, das burocracias, tudo aqui nos assuntos de ar, tá? Na água tem as coisas ligadas às nossas emoções, os sentimentos e, e também muito sobre o ressentimento, o passado. E no fogo tem o nosso lado energético. Então esse energético aqui fala muito sobre os nossos desejos e ambições. Então, e aqui pode ser muito desejo e ambições mesmo, sabe? Isso de empreender ou de ir para academia, o quanto de disposição e vitalidade você tem. E às vezes a gente não encontra muito como ver isso no tarô e tá exatamente aqui no elemento de fogo, tá bom? E a terra vai falar sobre a nossa saúde, o corpo físico, o dinheiro, os ganhos, os gastos. E fala muito também sobre a nossa experiência com a matéria, tá? Então é mesmo a experiência com as coisas que nos rodeiam. Compreendendo esses 4 elementos que a gente acabou de ver aqui, a gente vai dispor eles de uma maneira, tá? A maneira que a gente vai dispor eles, deixa eu colocar aqui, assim, ó. Uma carta em cima, uma carta embaixo, uma carta aqui e outra aqui. Temos 4 cartas. Cada uma das cartas fala sobre um dos elementos, mas não é aleatório, tá? Você não vai colocar tipo assim, 1, 2, 3, 4. Não vamos fazer assim, porque tem uma ordem certa. Cada um dos elementos também corresponde a uma direção, tá bom? A gente começa com ar, porque é essa ordem que os elementos descem do mais sutil até o mais denso, tá bom? Então, o mais sutil é o ar, e o ar está representando pela direção leste. Então, a gente coloca o ar aqui. Então, a direção leste, de onde o sol vem, esse caminhar do sol, tá? Depois, o lado contrário é o oeste. Então, a gente vai colocar aqui o fogo. O fogo fica no oeste. Depois, em cima, a gente tem a direção norte, que vai falar sobre o elemento da terra. A terra está no norte. E aqui embaixo é a direção sul, que vai falar da água. A água fica embaixo. É assim que você vai montar. Esse é o layout, o spread, que a gente chama em inglês, tá? Esse é o seu reading spread. Então, a disposição das cartas.
E é super importante que toda vez que você vá jogar e que você se acostume a jogar, a posição das cartas, organizar as cartas de uma posição em que você está sempre sabendo o que, que aquela carta está fazendo no jogo. Se a carta está um pouquinho por cima de uma, ela tem que representar alguma coisa. Se ela está igualada a outra, ela tem que representar uma outra coisa. Se as cartas estão próximas de cartas aleatórias do jogo, elas também estão querendo dizer alguma coisa. E visualmente você organizar desse jeito, a tua mente já vai se acostumando. Então, quando você vê sempre um jogo desse jeito, você sempre vai saber o que a carta de baixo está querendo dizer. E aí você tem consciência exatamente de como acessar essa leitura, tá bom? Ali a gente acabou vendo também que aqui na água a gente vai falar sobre os assuntos dos sentimentos, da pessoa que a gente está fazendo a leitura, de você. Então, imagine que a gente vai definir que essa é a leitura da sua semana. A gente vai tirar uma carta para os seus sentimentos, aqui vai dizer como que vai estar o seu humor durante essa semana, como é que vai estar os seus sentimentos em relação às coisas que você está vivendo. E que tipo de coisas que tocam os seus sentimentos? Às vezes é a convivência com a sua família, isso está tocando muito seus sentimentos. Tem pessoas que estão vivendo um momento da vida que a família não gera esses sentimentos, mas tem vários momentos que a gente está vivendo que gera. Ou é relacionamentos, ou é situações amorosas, ou até mesmo com as amizades. Às vezes você está muito bem com as suas amizades, tem um tipo de emoção, às vezes você está bem mais ou menos, ou até ruim, gera outros tipos de emoção. Então aqui saber quando a gente fala de sentimentos, tudo pode entrar aqui. Pode entrar um pouco do trabalho, porque o trabalho também pode. Tem períodos da vida que não gera, mas tem outros que vai gerar. Então saber que cada pessoa é única e que tá tudo aqui. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser, sabe, um burnout que a pessoa tá tendo, pode ser qualquer situação, pode ser uma situação pessoal, pode ser até mesmo questões espirituais, ou até mesmo de saúde, saúde mental, depressão, ou bem-estar, alegria. Gente, tá tudo aqui, tá? Para a semana. Lembra de limitar esse tempo. Estamos fazendo uma leitura aqui para a semana. Vamos analisar aqui na parte do ar. A parte do ar, além de falar sobre a comunicação, também fala muito sobre os pensamentos da pessoa. Como é que tá esses pensamentos dela? Tá mais calmo, tá mais tranquilo, tá super agitado? Se tá agitado, é por quê? O que que tá pensando? E qual a qualidade desses pensamentos? São pensamentos de estratégia, são pensamentos de dúvida, de reflexão, de ansiedade, de overpensamento, overthinking, então pensando além da conta? Qual é a qualidade desses pensamentos? Aqui nas cartas de ar vai aparecer, aqui nessa posição vai falar sobre essas informações, tá? Aqui na Terra, a gente vai falar sobre os assuntos da matéria. E tudo que inclui mesmo a matéria, como o nosso trabalho. Por que o trabalho? Porque está dentro da rotina. Na matéria que existe a rotina. E a rotina é as coisas que a gente faz todo dia. Então, ir trabalhar é algo muito constante. Às vezes na rotina é levar o filho para a escola, ou até mesmo reservar um horário para estudo, ou ir para a faculdade, ou ir para a escola, ou fazer as coisas que você geralmente faz. Se você é uma pessoa que não trabalha, aqui na matéria também vai estar as coisas da sua rotina, que é as coisas que você faz. Então aqui pode indicar contratempos na rotina, ou indicar ainda mais firmeza nesses assuntos de rotina. Aqui também vai falar muito sobre os assuntos financeiros, os ganhos, ou até mesmo as dívidas, coisas que têm a tendência em acontecer durante a semana. Lembra que é uma leitura assim muito parcelada do tempo, tá? É só uma semana mesmo. E aqui, na energia do fogo, a gente vai encontrar os assuntos que realmente geram essa energia na gente. É até muito difícil, parece, explicar o conceito do fogo, porque ele é muito vivido, ele é experienciado. Eu mostrei para vocês no vídeo sobre o sol e a criança, falando exatamente sobre essa energia do fogo, que é esse entusiasmo de viver, de estar
desperto, de estar com vontade, de estar energético, enérgico. E até a hora que eu subi na tirolesa e fui lá me balançar e aí apareceu uma criança, ou até mesmo na hora que eu tava gravando e uma menina passou por trás e ela começou a dançar. Então, esse é o lado do fogo. E muitas vezes a gente passa uma semana da nossa vida muito capenga mesmo, sabe? Bem para baixo, bem no automático, trabalhando, pegando o metrô, pegando o ônibus, a condução, faz baldeação, vai trabalhar, vai pra faculdade. Nossa, passei tantos anos da minha vida isso, e num jeito muito automático, mas com essa energia do fogo extremamente baixa. É tudo muito no desgaste, sabe? É desgastado, é muito sofrido. Então a energia do fogo realmente muito densa, mas densa no capenga mesmo. E aí, essa carta ela vai dizer sobre a qualidade dessa energia. Qualidade, tá? Inclusive, qualidade é uma palavra que vocês devem sempre levar muito em foco diante das leituras, porque tudo é sobre a qualidade das coisas, a qualidade da matéria que a gente vai analisar, da matéria aqui da carta que fala sobre os assuntos de ouros, ou a qualidade do ar, os assuntos que vai falar do ar, a qualidade da água, os assuntos da água, a qualidade das emoções, dos sentimentos, e no fogo aqui também a qualidade dessa energia de fogo. Então fala muito sobre a disposição que você tem para os assuntos que você quer. Então é tipo, quando a gente começa a faculdade, a gente começa com uma disposição de, sei lá, um caderno novo, sabe? Conhecer os professores, conhecer os alunos da sala, fazer as amizades, juntar com as suas bolhas. E aí, conforme você vai estudando, indo para a faculdade, conhecendo as coisas, vai diminuindo esse fogo, essa vontade. Mas várias coisas durante o decorrer da nossa vida vai despertando essas chamas. E aí aqui vai dizer exatamente que chamas são essas que estão sendo despertas em você. Então é aqui nos assuntos do fogo. Beleza? Então o que vocês acham agora da gente fazer uma leitura juntos, vendo um exemplo, tá? Então, vamos fazer uma leitura juntos, eu e vocês aqui, para a gente ver os exemplos. E aí, lembrando que a disposição das cartas é na ordem que eu falei para vocês, do começando com o mar. Se a gente vai começar com o ar, ele é o número 1, a água é o número 2, tá? Porque é aquela direção. Aqui é o número 3 e aqui é o número 4. Por quê? Porque é essa regra, a regra da ordem dos elementos. Beleza. Então, eu vou tirar uma carta aqui e aí a gente vai fazendo a leitura juntos, beleza? Cortei, tirei. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Começamos com o 10 de copas. 10 de copas aqui para vocês. Temos aqui o 10 de copas. E o 10 de copas é uma carta que a gente pode ver que traz tem alegria, tem disposição, mas aqui a gente está analisando, lembra que a gente vai analisar o elemento ar, tá? É o ar que a gente está analisando aqui. Então, no ar, lembra que a gente falou sobre a comunicação, os acordos. Então a gente vai perguntar para a pessoa como é que tá a sua vida, né? É interessante que você analisa a sua própria vida. Tem alguma pendência acontecendo? Às vezes você está procurando uma casa para alugar, às vezes você está falando com o seu mestre da faculdade, direcionando o seu TCC. Essa é uma carta que fala de muitos bons acordos, boas conversas, boas harmonias, tá vendo? O arco-íris aqui em cima, muita cor azul. A cor azul fala muito sobre a tranquilidade. Tem cor rosa aqui também, que fala sobre é, ternura, ingenuidade, felicidade. Tem muito esse abraçar, né, essas uniões. Então, comunicações que sejam mais dentro dessa vibe, mais tranquila, mais harmoniosa, mais fluida. Então, tem super essa vibe aqui dentro dessa carta.
E aí é importante que você analise a sua própria vida para direcionar para os assuntos mais específicos para você, tá bom? A próxima carta é o Arcano da Justiça, que saiu na posição 2, que vai falar sobre os assuntos da água. Deixa eu colocar a justiça aqui para vocês. Pronto. Aqui na justiça, a gente tá falando sobre os assuntos das água, tá? E aqui na justiça, sobre esses assuntos de água, a gente vai falar sobre os sentimentos da pessoa, como ela vem se sentindo, como ela está se sentindo durante a semana, as coisas que podem alterar os sentimentos dela. Então aqui com a justiça, a gente vê essa balança, a balança que está falando sobre essa energia da ação e da reação. Então pode ser, mas a balança e a justiça também tem muito esse negócio da firmeza. Então pode ser emoções super firmes, super estruturadas, super blindadas, porque tem muito essa energia da justiça, mas a justiça também fala sobre a energia da ação e da reação, essa lei natural da vida, que coisas influenciam outras coisas. Então acontecimentos do presente vão gerar ações no futuro. Então pode falar de, inclusive, questões na justiça que gerem novos sentimentos, que gerem sentimentos talvez de, sabe, de desconforto, de ter que lidar com os assuntos de autoridade. Então aqui na justiça também vai representar isso, dependendo da situação que a pessoa está vivendo. E eu lembro que uma vez apareceu para mim essa arcana da justiça, eu achei que não tinha nada acontecendo e depois de alguns dias chegou uma notificação, porque eu fui testemunha de um crime assim, e eu nunca imaginei que eu fosse chamado, e eu fui chamado para depor porque eu estava presente, então fui testemunha. E aí saiu o arcano da justiça, eu não imaginava aí, sabe? Fiquei todo aflito assim de ter que ir na polícia, de fazer essas coisas. O arcano da justiça vai falar sobre esses assuntos. Beleza? Vamos para a próxima carta? Para a posição de fogo, saiu o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que não fala muito de disposição, né? Tanto você vê esse rapaz aqui deitado, é totalmente diferente de disposição. Então, não tá parecendo muito disposto. Na verdade, essa energia ela tá muito concentrada dentro da cabeça, mas até de uma forma muito inconsciente, porque parece que ele tá até numa posição de meditação, tá vendo que ele tá todo opaco, amarelo? Então, para dizer dessa anestesia mental, dessa inatividade mental. Então, para essa pessoa que a gente está lendo, também pode dizer de uma semana super assim mais drenada, sabe? Onde essa energia ela tá muito mais mentalizada do que desse lado de fora, externo, ou de academia, ou de movimentação, ou de anseios. Na verdade, pode até jogar mais para um lugar de preocupação mesmo, ou tendência de ficar mais na preguiça ainda. Ou é só mexendo no celular, ou só assistindo série, a pessoa bem dentro de casa, sem sair com os outros, sem interagir. A disposição tá totalmente aqui baixa, bem baixa, bem para baixo mesmo. Essa carta nessa posição fala sobre isso, tá? Vamos ver a próxima carta? Para a posição do norte, que fala dos assuntos da terra e da matéria, veio o arcano do 7 de ouros. E aqui o 7 de ouros, lembra que a gente está falando sobre os assuntos de trabalho e de rotina e obrigações, as coisas que a gente faz todo dia, muito rotineiro. E aí a gente está vendo aqui uma pessoa numa posição de trabalho. Até parece bem cansado, né? Bem cansado, um pouco triste. Não parece um pouco triste? Olha esse olhar, tadinho. Dá vontade de até ajudar ele, né? Escorado, tá vendo? Escorado, analisando. E essa é uma carta que fala muito sobre o trabalho árduo, fala sobre o acreditar no seu trabalho e continuar persistindo arduamente e constantemente diante de altos e baixos, e na verdade muito mais baixos do que altos na verdade. E aqui fala sobre uma rotina ou uma semana que vai ser puxada, vai ser, ó, intensa. E uma semana puxada, intensa, e fala muito de obrigações aqui. Obrigações. E essa pessoa com uma rotina com muitas obrigações.
e às vezes ela tem pouquíssimo tempo livre. Já vimos uma pessoa com pouco tempo livre que essa rotina. Lembra da carta do 4 de espadas na posição da disposição, uma disposição que está muito mental, que está muito anestesiada, muito cansado nos assuntos da água, talvez até preocupado com os assuntos muito burocráticos, às vezes é um aluguel para pagar, um salário para receber. Mas, e na posição da mente, pelo menos a mente está deixando as coisas um pouco mais leve aqui. Pelo menos tem gente para conversar, para trocar ideia, para interagir, até mesmo uma ajuda, um auxílio mental e até mesmo um pouco do a pessoa, sabe? Eu vou me preocupar com outras coisas, não vou deixar minha mente pesada. Essa carta com o 10 de copas tá salvando nessa nossa leitura aqui. Mas espero que vocês também entenderam essa posição sobre posição de terra, 7 de ouros. Beleza, então olha, temos aqui novamente, só pra gente revisar e saber o que a gente viu e leu juntos, tá? Então, lembrando que aqui tem os assuntos ligados ao elemento ar. Aqui embaixo a gente tem os assuntos ligados ao elemento de copas. Aqui os assuntos de fogo. E aqui em cima os assuntos de terra. Então, ar, água, fogo e terra. Analisamos cada um deles aqui para essa carta do 10 de copas, tem muito uma vibe de Mercúrio em Libra, tá? Para essa semana. Então, já que eu falo de astrologia, de numerologia para vocês, vamos fazer essas correlações, tá? Aqui, trazendo para as emoções, tem muito uma vibe de, quem sabe, uma lua em Capricórnio, tá? Uma lua em Capricórnio, essa vibe aqui dessa semana para essa pessoa. A energia aqui do fogo sobre disposição, a gente pode colocar, quem sabe, um Marte, já que fala da nossa energia, quem sabe, um Marte em Câncer. Eu acho que traz uma energia de Marte em Câncer. E aqui para a Terra, os assuntos de terra, da rotina, a gente também pode compreender muito no nosso mapa com a Vênus, com a Lua, ou os assuntos de casa 6, que também é regido por Mercúrio. E aí, como a gente viu essa energia aqui, eu vou representar muito Saturno. A gente pode trazer somente para visualizar, como se fosse um Saturno em... Tem muita energia de Saturno em Capricórnio aqui também para essa pessoa. Então, gente, falei para vocês sobre esses assuntos, sobre esse método, o método dos 4 elementos que analisa as 4 áreas da sua vida como os elementos principais. Me diz o que você achou desse vídeo, comenta aí, deixa eu saber se você já conhecia esse método, se você já tinha visto alguma coisa semelhante, o que você achou da minha explicação, se isso te ajudou, e deixe novas ideias de possíveis outros vídeos que eu posso fazer para ajudar vocês. Então é isso, tudo de bom para vocês, um grande beijo, um abraço e até a próxima!